com essas manhãs mais quentes, noites mais frias, esse tempo mais seco, que são características bem presentes no outono, vão nos acompanhar ainda por algum tempo, né? Então a gente vai ter que lidar muito com esse tipo de situação. Essas oscilações de temperatura e essa baixa umidade relativa do ar que aumentam os riscos das doenças respiratórias, infelizmente, especialmente também nas crianças, estarão aí nos acompanhando até o inverno, possivelmente. Por esse motivo é que a gente conversa agora ao vivo com a doutora médica clínica e também nutróloga, doutora Gisele Figueiredo Ramos, que já está aqui posicionada. Doutora, primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir até aqui tão cedinho falar sobre esse tema importantíssimo para o nosso público, para as mamães que estão em casa. Doutora, muito obrigada e um bom dia. Bom dia, obrigada a vocês pelo convite. Doutora, como a gente acabou de ver na reportagem, houve esse aumento muito grande, especialmente nessa faixa etária das crianças de 5 a 11 anos. De fato, os pequenos, são os que mais sofrem com essa mudança de tempo ou ninguém está livre disso? Ninguém está livre, né? Com a mudança climática mesmo do outono, predispõe às infecções. Então, todas as faixas etárias são acometidas. Lógico que as crianças agora voltaram às aulas, elas ficam, né, em ambientes fechados, o que favorecem as infecções. Mas ninguém escapa da alteração climática. No outono, então, ele é marcado por uma temperatura mais quente pela manhã, que vai caindo a temperatura no decorrer do dia. Como tem várias alterações, né? Uma hora está quente, uma hora está frio, o nosso organismo ele acaba sentindo isso e predispondo às infecções respiratórias dessa época. E aí surgem aquelas várias situações que a gente até se confunde às vezes. Resfriado, gripe, sinusite, como diferenciar essas doenças que são normalmente as mais comuns, né, nessa época? Sim, a gripe e o resfriado são as disparadas mais comuns. A gripe, normalmente ela é causada pelo vírus influenza, a gente consegue prevenir ela com vacina, tá? E a gripe, diferente do resfriado, ela é marcada por sintomas mais fortes, tá? Normalmente é uma febre mais alta, tem tosse, coriza, dor de cabeça, dor no corpo. São sintomas mais fortes que o resfriado. Dura em torno de 3 a 5 dias pós o término da febre. Já o resfriado já é um sintoma mais leve, sem essa febre, mas com coriza, espirro, pode ter um pouco de dor de garganta, mas sem essa febre alta e sem essa dor no corpo. Então, a gripe e o resfriado são os mais comuns nessa época. Doutora, e a máscara de proteção facial, um dos atores, entre aspas, aí, principais durante toda essa época de pandemia, pode ser um aliado nesse momento em que a gente tem essas doenças respiratórias, a gente tem uma chance maior, né? As crianças, inclusive, os adultos, enfim, todo mundo, como você disse, de ter, né, esse tipo de doença, ela pode ser, de fato, um aliado, porque agora a gente está no momento da flexibilização, né? Então, como que a gente pode pesar isso? Utiliza, não utiliza? Com certeza, né? As infecções respiratórias, elas são transmitidas através de gotículas pelo ar. Ao usar a máscara, vai estar protegendo, né, essa transmissão, vai estar reduzindo a transmissão, da mesma forma que a infecção pelo coronavírus, tá? Então, acaba ajudando também na transmissão dessas doenças tão comuns agora no outono. Nós destacamos aqui, você falou da diferença entre a gripe, o resfriado, mas tem outras doenças também que a gente deve se preocupar, deve acender esse alerta maior? Sim, como complicação de uma gripe, de um resfriado, podemos observar a sinusite também, que normalmente vem depois de uma gripe, um resfriado ou um quadro alérgico. Aí a pessoa vai perceber que ela vai ter muita dor aqui nos seios da face, pode ter febre,
congestão nasal, nariz bem fechado. Nesse caso, é importante uma avaliação do médico, porque se não for tratado adequadamente, uma sinusite que era aguda pode se tornar crônica. Então, vale a pena tratar. E uma outra complicação, algo mais grave que pode acontecer nessa época do ano também, são as pneumonias, que é uma importante causa de mortalidade, né? Principalmente na criança e nos idosos, ali nos extremos das idades, e que também deve ter, né, deve ser avaliado por um médico, porque precisa do tratamento correto. E quando a gente pensa numa pneumonia, muito, assim, normalmente também é após uma infecção, ou uma gripe, um resfriado, ou um quadro alérgico, na maioria das vezes. E vai ter tosse, com expectoração, com catarro amarelo, esverdeado, febre, uma dor para respirar, uma dor no peito, né, uma dor no tórax para respirar. Pode ficar mais prostrado, sonolento, sem apetite. Nesse caso, é muito importante que procure um médico para fazer o tratamento correto. Perfeito, doutora. E quais são as medidas ou as orientações que você pode passar para o nosso público para evitar, de fato, para combater esse tipo de problema, esses problemas, né? Dentro de casa, por exemplo, geralmente a dona de casa tem dá alguns jeitinhos, né, para melhorar a questão do ar mais seco. O que de fato a gente pode fazer, além, é claro, de procurar um profissional para suavizar, né, para afastar todas essas doenças respiratórias tão típicas dessa época? Sim, podemos deixar o ambiente mais arejado, evitar aglomerações, usar máscara, evitar ficar coçando o nariz, né, com mão contaminada, olho, água, tomar água pelo menos 2 litros por dia, dormir bem, praticar atividade física, uma alimentação rica em vitamina C, com laranja, limão, couve, brócolis, usar lenços descartáveis. Acho que essas são as principais medidas aí que ajudam, né, na transmissão, a evitar a transmissão das infecções respiratórias. E são orientações e dicas bem práticas que a gente consegue fazer ali no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Os alimentos que você já citou, legal a gente já colocar numa listinha também, você que nos acompanha. E caso essa pessoa, enfim, adquira alguma dessas doenças, de fato, procurar imediatamente um profissional e se resguardar, né, doutora? Para evitar que passe para outras pessoas. Com certeza, é isso mesmo. Dá para a gente ajudar, né, a evitar a transmissão, dá para a gente se prevenir. Então, essas são algumas medidas bem tranquilas. Muito obrigada pelas suas orientações, viu, doutora? Pelas suas informações tão importantes para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor também nessa época do ano. Imagina, muito obrigada.